Elon Musk fez na tarde desta segunda-feira uma nova publicação no X em que menciona o ministro Alexandre de Moraes. O bilionário repostou um áudio que seria dele mesmo que diz: continuávamos recebendo essas exigências do juiz Alexandre para suspender as contas dos parlamentares titulares e dos principais jornalistas. Não podíamos dizer a eles que isso era mando do Alexandre. Tínhamos que fingir que era devido às nossas regras. No áudio postado, Elon Musk escreveu: "Este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente." Vamos ao debate. Esse embate amplia a polarização do Brasil, Zé? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu acho que a polarização do Brasil, ela passa por um processo permanente que tem alimentações. Essa é uma delas. Claro, é uma delas. Eu acho que pode haver vários fatores que determinam se o Elon Musk agir dessa forma. Podem ser fatores financeiros, interesses políticos ou de outra natureza. Acho que o alinhamento político dele com posições extremistas é algo indiscutível. Até mesmo o Parlamento Europeu já mostrou isso quando fala que o seu veículo de comunicação tem uma situação de divulgação permanente de fake news e outras coisas que obviamente são recrimináveis. Mas o que mais me preocupa no Brasil com essa situação é o seguinte: um bilionário estrangeiro vir fazer acusações, mas mais que acusações, propor o não cumprimento de decisões judiciais no Brasil. É claro que há pessoas que discordam do Alexandre de Moraes, há outros que concordam, este é um problema que nós temos que debater no Brasil. Mas jamais nós podemos admitir que uma pessoa estrangeira venha agredir a nossa soberania, tentando impor situações, sugerir renúncia de ministros da Suprema Corte. É algo que violenta profundamente, abre aspas, a pátria brasileira. E o que mais me espanta são patriotas, auto-intitulados patriotas, que aplaudem quando um estrangeiro atinge autoridades brasileiras, atinge as nossas instituições, ameaça desativar a sua empresa, politizando uma relação. Imagine um brasileiro fazendo isso com um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Qual seria a reação de todos os americanos? Seria exatamente a de condenar esse tipo de coisa. Porque o sentimento de defesa do país passa pelas suas instituições. Concordemos com situações decididas ou não. Então, portanto, acho que esta situação, quando motiva, abre aspas, patriotas a aplaudirem o senhor Elon Musk, acaba sendo um desrespeito à pátria que eles dizem que defendem. Ou seja, não podemos tolerar que a nossa soberania seja violentada, seja do ponto de vista jurídico, quando se manda descumprir ordens judiciais, ou dizendo vou descumpri-las, seja do ponto de vista da ação política, como se um bilionário, pelo fato de ter dinheiro muito grande nas contas, pudesse debater com autoridades judiciárias brasileiras como se devesse a ele alguma satisfação. Não, não devem. Os juízes devem decidir, fundamentar e, evidentemente, não devem debater com pessoas, notadamente pessoas que têm um interesse político internacional no extremismo político, que é exatamente o que o Brasil, na defesa da sua democracia, combate. Portanto, acho de uma profunda, não grosseria, porque o senhor Elon Musk já é conhecido, mas de uma profunda inoportunidade aqueles que aplaudem o senhor Elon Musk nesse momento. Eu não consigo entender como brasileiro, porque se mesmo que fosse alguém alinhado no exterior àquilo que eu acredito, eu não poderia aceitar que autoridades brasileiras fossem atingidas dessa forma. Ou seja, o Brasil tem que ser respeitado na sua soberania, na sua dignidade institucional. Seu judiciário tem que ser respeitado, o que não quer dizer que não deva ser criticado. Deve. Devemos criticar as sentenças. Eu mesmo, não poucas vezes, critico decisões do judiciário brasileiro, inclusive da nossa Suprema Corte. Mas devo fazê-lo com o respeito, com o acatamento e com a certeza que eu estou tratando de questões do meu país. E não efetivamente permitir que uma pessoa lá no exterior, pelo simples fato de ser legitimado pelo dinheiro que possui, possa vir falar o que ele está falando, chamando para um debate o ministro da Suprema Corte brasileira. Nós não somos uma república de bananas. Quem não se dá o respeito não é respeitado e o Brasil tem que se fazer respeitar. Por isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a abertura de um inquérito para apurar os fatos e as falas do Elon Musk, especialmente se ele vai descumprir mesmo as decisões tomadas pelo judiciário brasileiro, é de toda oportuna e devida. Repito mais uma vez, todos nós brasileiros, de direita,
de esquerda, de centro, temos que defender as nossas instituições. Nós não podemos aplaudir esta violência contra a soberania brasileira. Não podemos aplaudir esta intromissão de um senhor que, repito, se julga saber muito e ter muito poder pelo fato de ter dinheiro. Caio, esse embate amplia a polarização? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu particularmente considero esse tópico da polarização muito saudável. Ele serve para separar, claro que no plano das ideias, aqueles que apoiam a censura prévia e aqueles que não. Vamos aos fatos. Sábado, 6 de abril de 2024, Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, questiona o ministro Alexandre de Moraes do STF no seu próprio perfil. Aspas, por que o senhor está exigindo tanta censura no Brasil? Nessa mesma data, na sua própria conta, o empresário americano repostou uma série de reportagens e documentos, agora conhecidos como Twitter Files Brasil. Então, compilados aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger, esses arquivos do Twitter Brasil revelam aí o desconforto e a indignação dos funcionários dessa rede social ao lidar com exigências judiciais atípicas e controversas. Ao comentar essa matéria, o Elon Musk afirmou: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade popular dos brasileiros. E na sequência, o empresário anunciou: nós estamos suspendendo todas as restrições, ou seja, as ordens de censura. Esse juiz, em referência ao senhor Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e tirar do ar o X, o antigo Twitter, aqui do Brasil. Como resultado, nós provavelmente perderemos toda a nossa receita no Brasil e teremos que fechar nosso escritório por lá. Mas princípios valem mais do que lucro. Bom, no dia seguinte, domingo, 7 de abril, a Agência Brasil, que é um órgão estatal de imprensa, publicou a seguinte notícia: Moraes inclui Elon Musk em inquérito das milícias digitais. Decisão sai após bilionário publicar crítica ao STF e crítica ao ministro. Segundo a matéria, aspas, o ministro ordena a instauração de um inquérito por prevenção para apurar as condutas de Musk, dono do X, antigo Twitter. Moraes vê indícios de instrumentalização criminosa intencional da rede X e de uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE, instigando a desobediência e a obstrução de justiça. Bom, nessa decisão, Moraes ainda faz uma referência a outra investigação, o inquérito das fake news. Curiosamente, o Ministério Público, lá atrás, pediu o arquivamento de ambas essas investigações e denunciou em manifestações oficiais vícios ao devido processo legal e violações à Constituição nesses procedimentos. Então, nesse sentido, é importante lembrar aqui ao telespectador que a Constituição brasileira é cristalina em relação à censura prévia e às chamadas sanções de mordaça, aquelas que impedem o cidadão de se manifestar. Artigo 5º, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí, esse princípio ele vai encontrar novo reforço em outro dispositivo, que é o artigo 220, que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E o parágrafo 2º ainda explicita: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, não é necessário ter o intelecto de um cientista da NASA para compreender que a lei maior impede o Estado de calar vozes, especialmente nas fases de investigação, que antecede o processo, que antecede o julgamento e uma eventual condenação definitiva. Lula da Silva, por exemplo, quando estava hospedado lá na Polícia Federal, condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, ele possuía uma conta ativa no seu X, o antigo Twitter. O José Dirceu, que é um corrupto reincidente, que cumpre pena de mais de 30 anos de prisão em regime aberto, também tem contas ativas em redes sociais. Então, esse último fato por si só já demonstra que até grandes criminosos, como o Zé Dirceu, até mesmo delinquentes que tentaram subverter a democracia e cometeram crimes contra a administração pública, até eles não podem ser silenciados pelo Estado. Daí a crítica de muitos a essas medidas cautelares decretadas pela Justiça sem previsão explícita em lei. Então,
eu acho que é como bem disse, por acaso, o senhor Alexandre de Moraes na sua polêmica decisão. Aspas, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada devem absoluto respeito à Constituição Federal. A questão é que ele, o ministro, também deve respeito a ela, à lei. Senhores, a direita fala que as acusações do Elon Musk revelam uma censura à liberdade de expressão. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal falam que uma empresa que opera no Brasil está sujeita às regras do país, à Constituição. E o governo fala que Elon Musk ataca a soberania do Brasil. Zé, qual a sua opinião? Bem, é noção sediça em todo estudo jurídico que fala de Constituição, seja brasileira, seja dos Estados Unidos da América, seja europeia, que os direitos nos Estados de direito não são absolutos. A liberdade de expressão ela não é absoluta. Dou um exemplo simples. Eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para atingir a honra de uma pessoa, para caluniar, difamar, injuriar. Eu não posso utilizar a liberdade de expressão para incentivar práticas criminosas. Eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para desinformar pessoas, propondo situações de negacionismo explícito para que as pessoas venham efetivamente a incorrer em problemas na área da saúde pública. Tudo isto é proibido pela Constituição. E eu não posso invocar uma dimensão absoluta da liberdade de manifestação para violar outros valores. Os valores se sopesam, os valores devem ser analisados proporcionalmente. O que nós temos hoje, lamentavelmente, em redes sociais, é a prática de situações ofensivas à honra através de fake news, situações ofensivas à saúde pública pelo negacionismo, situações das mais diversas ofensas aos valores constitucionalmente tutelados. E nada mais justo que, nesse ponto, eu acabe advertindo e tomando medidas cautelares que impeçam pessoas que estão fazendo isso de forma contumaz a fazê-lo. Porque senão eu tenho uma situação delituosa continuada, não interrompida, o que eu não posso aceitar. Agora, essa é uma discussão que deve ser colocada no seu devido patamar. E, claro, tem pessoas que pensam diferente, etc. O que não pode acontecer é o senhor Elon Musk dizer que vai descumprir a ordem judicial no Brasil. Isso não pode dizer. Porque sabe por que não pode dizer e nem fazer? Porque isso é obstrução de justiça, isso é desatendimento da ordem brasileira, é uma violência à nossa soberania. Eu vou aplaudir isto, eu vou aceitar isto, dizendo, olha, não, vamos ver a liberdade. Não, eu posso ter a ideia que eu quiser, vamos debatê-la. O que eu não posso entender é o desafio à soberania nacional, às instituições democráticas. Não posso. Eu discordo, Alexandre de Moraes? Discorde. Agora, dizer um estrangeiro que vai desobedecer a ordem judicial impunemente, ele não pode fazer isso, tem que ser processado se o fizer. Aliás, já a imprensa hoje registrava que uma das pessoas que está foragida da Justiça do Brasil, o senhor Alan dos Santos, teria entrado no X com uma live. Se houve uma situação em que o senhor Musk beneficiou esta pessoa, ele fatalmente cometeu um delito. E, como tal, deverá ser processado no Brasil e condenado. Mas ele é Elon Musk, ele vai ser condenado. E daí, se ele está em outro país? E daí que uma pessoa que é condenada no Brasil pode ser colocada na difusão vermelha e, caso saia do país em que ele tem a cidadania e não pode ser extraditado, será preso e trazido ao Brasil. Então, portanto, o Brasil tem que agir não como República das Bananas. Concordemos, discordemos daquilo que o Supremo faz. Isso é uma outra discussão. E eu posso discuti-la longamente, demonstrando que a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Mas o que eu estou colocando em foco é o desrespeito de uma pessoa estrangeira, porque acha que é bilionária, que ele pode falar, Alexandre, o que você acha disso? Quem é ele para desafiar as autoridades brasileiras? Quem é ele? Apenas um bilionário? Ele está contra as ideias? Perfeito. Diga que no Brasil existe uma situação que ele discorda, magnífica. Agora, desafiar, dizendo que vai descumprir, não. O último que fez isso foi Jair Bolsonaro, que no discurso de 7 de setembro disse que ia descumprir as decisões do senhor Alexandre de Moraes. Recuou. Se o senhor Musk continuar nesta linha e descumprir, terá que submeter-se à pena da lei e com um agravante. Eu espero que todos os brasileiros, mesmo os que discordam de Alexandre de Moraes e suas decisões, estejam juntos, porque quem é patriota, no sentido próprio dos termos, não aceita que o seu Brasil seja tratado como uma república das bananas. Caio, concorda com o Zé? Não ser uma república das bananas passa pelo fato da necessidade de respeito à Constituição. Isso vale para o senhor Elon Musk e vale também para os ministros da nossa Corte Máxima.
Vamos lembrar aí que existem algumas situações, né, e a doutrina explana isso muito bem, há vários casos nesse sentido na jurisprudência, de desobediência civil. Inclusive, desobediência à ordem manifestamente ilegal. De outra forma, a gente não veria aí a esquerda sendo tão leniente com questões, por exemplo, como ocupação de escolas, como invasão de terras, enfim, toda a sorte de contravenções que são aí tidas como legítimas por um espectro político. Nesse caso, a gente está falando de um princípio basilar, um princípio do qual derivam outros princípios. Porque se você não tem a sua liberdade de expressão respeitada, se você não tem o seu direito ao free speech, ao livre discurso, como você vai pleitear os seus demais direitos? O Zé colocou uma coisa que é verdade, não existe direito absoluto e ninguém está advogando essa tese aqui. Ocorre que a gente está falando de sanções de mordaça digital, ou seja, na praça pública virtual, certo? Em âmbito de medidas cautelares e não necessariamente contra ofensores regulares reiterados. Por exemplo, eu desafio alguém a me falar um crime, um tipo penal praticado pelo senhor Luciano Hang, pelo menos com o que veio à luz até o momento. Aparentemente, o crime dele, ou a contravenção que ele cometeu, foi fazer parte de um grupo de WhatsApp e mandar um emoji. Ainda assim, ele está com as contas bloqueadas há vai saber lá quanto tempo. Um dos maiores influenciadores do Brasil. Se isso não é censura política, eu não sei o que é. E a Constituição veda expressamente a censura prévia. Porque nós operamos numa democracia no binômio de liberdade com responsabilidade. Você até pode falar o que quer, mas você vai responder por isso. Eu, por exemplo, sou a favor de uma regulamentação moderada das redes sociais. Eu defendo que cada conta esteja vinculada a um CPF ou um CNPJ. Por quê? Porque a nossa Constituição preserva a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E todos nós, pessoas públicas, já sofremos com isso, de certa maneira. Agora, a gente tem que separar essas situações. Uma coisa é uma pessoa que deliberadamente usa sua conta para montar um exército virtual, espalhar desinformação. Outra coisa são pessoas manifestando suas opiniões. Há parlamentares brasileiros, tendo a sua imunidade desrespeitada, que têm as suas contas restritas, certo? Então, eu acho que, na verdade, o enfoque da discussão, Leandro, se me permite me estender um pouquinho mais, deveria ser na denúncia feita pelo senhor Elon Musk e repercutida aí pelos jornalistas. Aspas, em breve o X, antigo Twitter, publicará tudo que foi exigido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, e como esses pedidos violam a lei brasileira. Aí vamos ver quem são os verdadeiros democratas. Porque a quem nós devemos obediência? Nós devemos obediência à lei e não a uma toga. Por quê? Porque pessoas erram, homens são corruptíveis. Aí ele continua. Esse juiz tem descarado e repetidamente traído a Constituição e o povo do Brasil, é a opinião dele. Ele deveria renunciar ao ser impedido, sofrer processo de impeachment, também a opinião dele, e ele complementa. Que vergonha, Alexandre de Moraes, que vergonha. Agora, resta a ele, demonstrar com provas o que ele está alegando. Porque realmente, se estiver fora do arcabouço jurídico, medidas judiciais, se houve ameaça, se houve coação, isso é gravíssimo e certamente é um crime de responsabilidade. Zé, um minuto. O Caio esqueceu de mencionar um detalhe. Ele falou em desobediência de ordens judiciais. Ele não emitiu apenas a opinião. Ele falou que vai desobedecer. E talvez já tenha até desobedecido. Em segundo lugar, de fato, nós devemos seguir a lei. E a lei no Brasil ela é interpretada por todos nós, mas quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, não é o senhor Elon Musk. Se ele quiser fazer rever as decisões do senhor Alexandre de Moraes, que acione seus advogados e vá à Justiça. Mas uma vez decidido pelo Supremo, ele que cumpra e respeite o povo brasileiro e a democracia brasileira. Ou seja, é o mínimo que ele pode fazer. Como pessoa que tem interesses negociais no Brasil, sob pena de responder penalmente. Mas, para analisar cada caso, Caio, eu tenho que analisar cada processo. O que o senhor Luciano Hang fez ou deixou de fazer, eu tenho que analisar o processo. Eu sei que ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral à suspensão dos direitos políticos, abuso de poder econômico, inclusive por utilização de certas veiculações indevidas durante a campanha eleitoral, não é isso? Posso estar enganado, mas é isso, via distância. Agora, o que foi que ele fez? O que foi que ele divulgou? Vamos olhar processo a processo. E aí podemos discutir se acertou ou não. Não eteriamente.
né? Juízos de valor processual se fazem à luz do processo. Agora, uma coisa é verdade. Quem dá a última palavra perante a lei, perante a Constituição, é o Poder Judiciário. E uma vez decidido, tem que ser cumprido, gostemos ou não. Inclusive o senhor Elon Musk, que não é mais poderoso que o Brasil. Caio, 1 minuto. Bom, eu acho que a gente está incorrendo naquela falácia de atacar o mensageiro e não a sua mensagem, né? O Elon Musk, ele não se sente no direito de interpelar um ministro da Justiça brasileiro porque ele é bilionário. Ele é um expoente da humanidade. Ele é responsável por inovações que estão transformando a nossa realidade. Então, nesse sentido, ele é uma pessoa que tem repercussão, né? Da mesma forma que o ministro Supremo é uma autoridade pública e, por isso, o debate ele é interessante. E o senhor Elon Musk ele está numa posição de resistir a uma hipotética tirania do Estado, ou da justiça, ou da juristocracia, como alguns gostam de colocar. Então, esse fato ele tem que ser considerado, especialmente porque o Twitter, né, o X, perdão, ele se manifestou. Ele diz o seguinte, ó: não sabemos os motivos pelos quais as ordens de bloqueio, de censura foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem ou em qual contexto. Estamos proibidos de informar quais contas foram afetadas e somos ameaçados com multas se não cumprirmos a ordem. Isso é uma manifestação oficial da empresa. Então, obviamente, passou pelo jurídico, foi feito um exame legal e certamente especialistas olharam e falaram aqui, ó, isso não bate com a legislação. Por isso, esse deveria ser o foco do debate. O que está sendo feito pela Justiça ou pelo Ministério Público ou inclusive por membros do Legislativo, né, para provocar essa comoção numa plataforma que se notabiliza pela liberdade de expressão.